Olá, estamos retornando com o nosso FatoCast, o podcast do Polo de Extensão da UERJ em Nova Friburgo, trabalho que tem sido desenvolvido desde o início de julho de 2022, numa parceria entre a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. A cada semana temos entrevistado participantes do nosso polo, bolsistas, instrutores, e hoje é com muita alegria que a gente recebe a jornalista Rosa Martiri, que tem feito um trabalho muito importante de documentação, de publicização das ações que têm sido desenvolvidas no Polo de Extensão da UERJ. Lembrando que pelo Instagram, @PoloUERJ Nova Friburgo, você pode seguir os trabalhos que temos desenvolvido e também interagir, apresentar suas sugestões. Rosa, obrigado aí pela sua disponibilidade e seja muito bem-vinda ao podcast FatoCast, o nosso podcast do Polo de Extensão da UERJ. Obrigada, Marcelo. Oi para vocês aí. Muito legal estar aqui, né? Os podcasts viraram um ambiente que assim, já caíram no gosto das pessoas, né? A gente faz um podcast que tem vídeo, mas é uma ferramenta boa para você estar em trânsito, estar no carro, estar não sei o que, estar ouvindo, né? O objetivo não é que a gente fale nada aqui que a gente precise que você veja, embora você esteja nos vendo agora, você poderia simplesmente estar ouvindo. Então é uma ferramenta que facilita muito a obtenção de conteúdo, né? Aliás, conhecimento, né? Aliás, você diria que virou uma febre os podcasts? Eu diria que uma febre no meio do público que já tem essa coisa do digital, né, muito presente, né? Eu acho que pode-se dizer que já é uma febre, mas tem muita gente ainda que podcast e tal, não sei bem. Torce o nariz. Mas talvez porque não tenha conhecido a ferramenta, né? E o que acontece? Eu acho que o podcast, ele permite que você aprenda, absorva conhecimento, conteúdo, informação de uma forma mais profunda. Por que as redes sociais fazem normalmente, né? Te dão um conteúdo muito rápido. Então você tem o YouTube, que é onde a gente está, né? Onde você tem hoje os shorts, que são os vídeos curtinhos. Mas, assim, historicamente o YouTube sempre foi uma coisa de vídeos um pouco mais longos, né? Então, estou fazendo essa referência ao vídeo e, em contraponto, vou fazer o podcast, que foi no início só áudio, né? Era só som, não tinha imagem, né? E quando você pega, por exemplo, lá atrás, né, o Facebook, depois o Instagram, TikTok, e Quai, não sei mais o que, enfim, é tudo muito rápido, é tudo muito raso, essa é que é a verdade. Então, é muito difícil você obter alguma informação mais aprofundada, alguma informação que faça com que você construa um pensamento, né, com base em dados, em fatos. Nessas redes é muito mais difícil. Então, quando você adota o podcast como uma fonte de consumo de informação, você entende que você consegue absorver mais conteúdo, mais informação, e para qualquer segmento você passa a ter a possibilidade de construir o seu próprio pensamento. Eu, por exemplo, tenho um podcast que eu gosto muito, que ele é todo voltado para a área de saúde. Mas saúde, assim, atividade física, suplementação, alimentação, né? Caminhando nessa linha que é uma coisa que a gente precisa ter. E é tanto profissional interessante, com informações bacanas. E, assim, eles conseguem se aprofundar naquilo que eles estão falando, né? Então, essa é a vantagem. Você não tem uma informação papum. Você tem aquela informação, você tem um dado e aquele profissional vai construir, vai explicar aquilo que ele está falando. Então você não tem que engolir a informação. Você saboreia, você mastiga, depois é que você engole. No seu tempo, né? Exatamente. E aí, a partir do momento que você faz isso, é igual se você estivesse, vamos lá, se alimentando efetivamente, né? Quando você come uma comida muito rapidamente, sem mastigar direito, provavelmente ela não vai cair muito bem, vai te dar algum desconforto, né, nessa digestão. Quando você pega um alimento de boa qualidade e faz todo o processo de mastigação, saboreia bem aquele alimento e depois engole, você vai ter a possibilidade do seu organismo absorver aqueles nutrientes de uma forma melhor. Estou fazendo essa comparação porque serve para
a informação também. Então você não tem que engolir sem mastigar, você tem que saborear, você tem que mastigar bem aquela informação para quando você engolir, absorver aquilo que você precisa absorver da melhor forma possível, com qualidade. E aí vou fazer o paralelo que eu tenho falado muito isso com algumas pessoas, né? A partir de informação de qualidade, você constrói pensamento crítico. E você só constrói pensamento crítico e passa a ter efetivamente a sua própria opinião quando você ouve sobre aquele assunto, sobre aquela temática, de fontes diferentes. E aí você vai mastigando, você vai saboreando, você vai engolindo e dali você vai tirar os nutrientes que você quer. Então, é uma ferramenta relativamente nova, mas se a gente for pensar em rádio, é uma ferramenta das mais antigas e que está num novo formato, numa nova tecnologia. Mas é uma coisa que antigamente, em lugares que você não tinha sinal de TV aberta, né, você se informava como? Pelo rádio. Então o podcast, na realidade, é um rádio repaginado, basicamente é isso. É o rádio do futuro que já chegou. Mais ou menos isso. Aliás, Rosa, muito legal você estar abordando dessa forma, porque os nossos primeiros programas a gente focou muito no desenvolvimento do polo e a gente tem conversado internamente sobre a possibilidade da gente produzir conteúdo sobre temas diversos, aproveitando as competências, as expertises, toda a experiência dos nossos profissionais, são 20 e poucos profissionais com experiências diversas, exatamente na direção do oferecimento de um conteúdo digital de qualidade. Então eu quero aproveitar aqui, estamos inaugurando essa nova fase do nosso FatoCast, caminhando nessa direção. E aí eu quero trazer uma pergunta para você bem objetiva. Como filtrar as informações em meio a tantas fontes, em especial num tempo que a gente vê as fake news proliferando? Não tinha uma pergunta mais fácil. É a pergunta do milênio? Consumindo muita porcaria primeiro, né? Infelizmente, eu acho que é mais ou menos isso. Você começa a consumir qualquer conteúdo que chega para você e aí vai do bom senso. O que eu posso dizer para vocês... Como jornalista. Como jornalista. É que é assim mesmo que a coisa acontece. Só que quando, por exemplo, no meu caso como jornalista, eu não posso pegar a informação que não fui eu que apurei, mas uma informação que se apresenta na mídia, e aí a gente tem que fazer também uma diferenciação entre imprensa e mídia de uma maneira geral, porque hoje a imprensa tem uma concorrência muito grande, que são as mídias digitais. Por outro lado, as mídias digitais abriram espaço para uma imprensa que não existia, né? Então, gente, dá trabalho. Talvez por isso seja mais simples proliferar a fake news. Com certeza. Porque ela bate com o que você pensa, com o que você acha, e aí você transmite sem a preocupação da veracidade da informação. É igual açúcar. Açúcar é bom, né? Gostosinho. Então você bota na boca, que delícia, engole. E aquilo vicia, pior do que cocaína. Para quem não sabe, existem estudos que já comprovaram que o açúcar vicia mais do que cocaína. E você vai consumindo e cada vez você quer mais. Então é muito difícil você furar essa bolha para que a pessoa consiga ver que existe um mundo fora da bolha, né? É complexo e dá trabalho. Por quê? O que eu falo para as pessoas assim? Olha só, vamos lá. Pedro Álvares de Cabral descobriu o Brasil. Perfeitamente, isso é um fato. Qual o viés desse descobrimento? Porque na realidade hoje a gente sabe que até isso há indagações, né? Porque a gente já... Será que ele descobriu como se não tivesse vindo de forma induzida? Tudo indica que não, né? Mas enfim, na minha época era isso. Então vamos pegar esse fato que foi noticiado pela imprensa toda de uma maneira geral, pela mídia digital, por canais alternativos e tal. Para você começar a entender como é que a coisa funciona, você tem que ir à procura desta notícia em canais diferentes. E canais diferentes mesmo. Você tem lá o canal que eu digo assim, qual é a empresa, né? Qual é o grupo por trás daquela notícia. Porque você pega, por exemplo, uma TV aberta, não estou dizendo que você tem que ir lá na TV aberta olhar, porque aquele material, aquela produção de matéria provavelmente está nas redes, né? O que facilita bastante. Então você pega aquela notícia e vai em veículos diferentes, sejam eles
TV, rádio, jornal e aí as mídias digitais de canais alternativos e lê ou escuta ou assiste aquela mesma informação veiculada em diversos canais. Você não vai fazer isso sempre com todas as matérias, porque é inviável, né? No máximo você vai pegar e vai pegar uma matéria para fazer isso. Não. Mas de vez em quando, uma hora que você tiver um tempinho a mais, você faz esse teste com algumas notícias que te interessaram e que você de repente achou que você não conseguiu entender bem ou que você ficou na dúvida daquela informação. Então veja a mesma notícia em canais diferentes, que eu tenho certeza que você vai começar a perceber como que a notícia é tratada de forma diferente. E aí você vai começar a se identificar com uma visão ou com outra visão daquilo que a gente chama de linha editorial. Então, quando você descobre, intui, percebe, assistindo as matérias, qual é a linha editorial daquele determinado veículo e você se identifica com ele ou não, você começa a descobrir aonde você vai passar a buscar informação. Que é o que eu faço, por exemplo. Eu já tenho aqueles canais, mas já assisti muita porcaria, muito lixo, já vi muita informação deturpada em determinados canais. Então hoje eu já tenho o meu hall de canais que me servem de fonte quando eu quero saber sobre alguma notícia que foi veiculada. Os quais, embora tenham o seu viés, porque todos têm os seus vieses, eles trazem consigo pelo menos a veracidade da informação. Você pode ter até um viés, eu costumo falar, os grandes veículos de comunicação têm um viés claramente liberal do ponto de vista econômico. Então você pode até não estar de acordo com esse perfil, mas do ponto de vista do conteúdo da informação, ele condiz com a realidade dos fatos. O que a gente vê, alguns canais alternativos, algumas mídias alternativas, é que nem a veracidade dos fatos você consegue construir, né, você consegue identificar. É um desafio, dá trabalho, mas acredito, como você falou, à medida em que você identifique um conjunto que você percebe como produtor de conteúdo real e, além disso, te permite transitar de uma forma não ideologicamente enviesada, eu acredito muito nessa ferramenta, nessa possibilidade. Agora dá muito trabalho e ainda mais agora, né, que a gente vive desde finalzinho de 2016, quando a Universidade de Oxford estabelece a palavra pós-verdade como a palavra do ano, nos últimos tempos popularmente conhecida como fake news, embora na história da humanidade a boataria exista desde sempre, agora ela ganha uma dimensão de multiplicação e de disseminação de informação que acaba desorganizando o funcionamento da sociedade. Então a gente está aqui com a jornalista Rosa Martiri no nosso podcast do Polo de Extensão da UERJ Nova Friburgo. Lembrando que no Instagram, Polo UERJ Nova Friburgo, você acompanha as nossas atividades. E estamos aproveitando e transformando esse podcast numa ferramenta de aprendizado, falando sobre os desafios da comunicação. Rosa, vamos aproveitar aqui e não vamos deixar de falar sobre os desafios de implementação de um polo, as estratégias de comunicação, aproveitando essas diretrizes da informação correta, da informação adequada ao veículo de comunicação, que basicamente é o nosso Instagram. Queria que você fizesse uma reflexão também a esse respeito para a gente. A construção de um perfil que seja bem visto, né, acessado por muitas pessoas, não é uma coisa fácil. É simples, mas não é fácil, né? Então, quando a gente começou, a gente saiu produzindo material básico, né? Uma coisa assim, muito de registro de informação para a gente poder começar a circular na internet, né? E a gente escolheu o Instagram para a gente dar um foco maior, porque a gente entendeu que ainda era a mídia mais adequada, né? Nós não estamos no TikTok ainda. E estamos no Facebook por uma mera comodidade, porque toda a programação... No Orkut não, né? No Orkut não dá mais, né? Dizem que vão ressuscitá-lo. Eu já ouvi essa história. Mas o que acontece? Para quem não sabe, quem não usa o Facebook, nunca teve, né? Principalmente o pessoal mais novo, o Facebook é a porta de acesso para uma plataforma onde você consegue fazer programação de publicação no Instagram. E essa programação de publicação no Instagram, se você der um clique, ela também vai para o Facebook. Então, já que a gente está ali dentro da plataforma que é do Facebook para programar o Instagram, com um clique eu jogo no Facebook, ainda tem um bocado de gente lá no Facebook. Então, a gente faz a divulgação por esses dois canais. Temos o canal do YouTube também, né? Que é onde vocês estão vendo a gente.
E a gente foi fazendo essa construção muito no tradicional boca a boca, né? Então as pessoas do Polo foram compartilhando nos seus próprios perfis, foram enviando o link do perfil para os seus amigos, foram pedindo à medida que os alunos foram chegando, pedindo para os alunos também curtirem, né, seguirem o perfil do Polo e também compartilharem. E isso vai se disseminando gradativamente cada vez para mais pessoas, né? Eu sei que você já fez esse registro aqui, da gente já ter passado de mais de 100 mil visualizações no Reels. A tendência é que a gente continue crescendo, né? Pode ser que em algum momento a gente vá para o TikTok e que lá funcione muito bem, ou não. Isso tudo na realidade é um mistério, né? Porque os algoritmos... Mistério algorítmico. Só quem entende é quem cria, né? Quem está lá mexendo os códigos do algoritmo, né? Eu confesso que, enfim, dá às vezes até um pouco de irritação, porque às vezes você faz uma coisa, a gente não faz publicação paga no Polo, pelo menos não por enquanto, e eu já tive essa experiência com clientes, né, de fazer publicações pagas, né, que são os anúncios do próprio Instagram, e aí eu pego um determinado anúncio, faço uma programação, invisto um determinado valor, tenho resultado X. Pô, foi bom, foi legal, vamos fazer de novo? Vamos. Aí você faz a mesma publicação, o mesmo valor, com o mesmo perfil de público e o seu resultado é 0. Isso é a coisa mais comum de acontecer e é absolutamente irritante. Por isso que eu digo que só quem entende dos algoritmos é quem os cria, né? E a gente, infelizmente ou felizmente, não sei, acho que depende da hora, a gente está na mão dessas empresas, né? Outro dia eu até estava vendo um vídeo no YouTube e a pessoa que estava falando disse assim, porque eu não sei se vocês sabem, o YouTube não é um canal de vídeo, o YouTube é um canal de propaganda, né? Aí a pessoa falou assim, não posso nem falar isso alto, porque senão o YouTube não entrega o vídeo, né? Porque na realidade é isso. Ele usa os vídeos como uma forma de chegar em vocês, público, com determinadas propagandas. É isso, é uma empresa de mídia, né? Hoje ligada aos proprietários do Google, né? Sim, sim. Então, assim, é um mundo muito novo, que a geração mais nova entende com muito mais facilidade, mas tem muita coisa ainda por trás de toda essa tecnologia, que uma coisa é você ter facilidade no uso, outra coisa é você entender como funciona e tirar o melhor proveito disso, né? Então são coisas distintas e não é uma coisa simples, né? Com certeza. Estamos recebendo a jornalista Rosa Martiri para um diálogo sobre estratégia de comunicação. Já estamos aqui com cerca de 15, 16 minutos. A gente tem procurado fazer um podcast bem objetivo, aproveitando a tendência do momento. E queria deixar esses 2 minutos finais, Rosa, para você trazer informações adicionais que você considere interessantes para aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, agradecendo pelo trabalho que você realiza, né? Todos os profissionais bolsistas que fazem parte do nosso polo têm se dedicado à construção de ações, iniciativas voltadas a um público que até então não tinha acesso a serviços de qualidade nas áreas de educação, cultura e esporte. Enfim, acho que a gente tem avançado bastante nesses últimos 4 meses. E a expectativa é que até 31 de janeiro de 2024, que é o prazo inicialmente previsto para a vigência do Polo, a gente possa continuar alcançando muitas e muitas pessoas, e para isso é fundamental que a gente tenha boas estratégias de comunicação assertivas, verdadeiras, focadas no interesse da nossa coletividade. Deixar esse tempo final para você. Se deixar 5 minutos eu falo, se deixar 2 eu falo, se deixar 10 eu também falo. Então o que eu posso dizer para vocês é que se vocês conhecem alguém, além de vocês mesmos, que tenha interesse em alguma atividade do Polo, seja na área educacional, na área de cultura ou na área de esporte, compartilhem, divulguem, pega o link e manda para essa pessoa, porque a gente tem profissionais muito qualificados, a gente tem atividades extremamente interessantes, gratuitas, todas de qualidade. Exatamente. Então, assim, gratuito, o que tem de graça hoje em dia? É muito pouca coisa. E às vezes você tem coisas que são gratuitas e não tem a qualidade que tem, por exemplo, as atividades que a gente oferece no Polo, né? Então, eu como profissional de comunicação, que vejo o trabalho que a gente tem para poder divulgar, para poder compartilhar, se eu tenho uma oportunidade de falar sobre comunicação, o que eu posso dizer para vocês em relação ao Polo, que vocês vão estar fazendo um bem para o próximo,
às vezes para um vizinho, às vezes para um colega, às vezes para um parente, só de divulgar as mídias que a gente tem, né? Então, é meio que um pedido, né? E vamos ver até, assim, quando que a gente sai de YouTube e passa para mais uma outra mídia, continuando no YouTube, continuando no Facebook, continuando no Instagram, porque a gente só vai acumulando, né? Para a gente poder divulgar mais as ações, para que a gente tenha mais pessoas aproveitando das oportunidades que a gente está oferecendo no polo de extensão da UERJ aqui em Nova Friburgo. Aliás, é muito interessante a gente perceber através dos relatos como tem feito a diferença na vida de muitas pessoas que passaram muito tempo em suas residências, sem atividade, sem sair de casa, até por conta da pandemia, que a gente ainda não pode dizer que terminou por completo, mas o momento hoje é bem diferente. Então são muitos os relatos de crianças, adolescentes, adultos, idosos, que participam das diversas oficinas, instrutorias, cursos, enfim, pessoas que têm percebido a qualidade do trabalho realizado. E quando a gente fala gratuito, eu acho que é importante a gente aproveitar aqui também, uma oportunidade que nós temos através do FatoCast, quando a gente fala gratuito, do ponto de vista da pessoa não ter que pagar uma mensalidade, uma taxa para poder usufruir, para poder receber aquele serviço. Exatamente. Mas, através dos nossos impostos, através dos pagamentos que fazemos em toda a nota fiscal que a gente acaba tendo acesso por ter consumido um produto ou serviço, existem recursos que acabam sendo dirigidos para o ente estatal, no caso o Estado do Rio de Janeiro, e particularmente em Nova Friburgo nós temos a possibilidade de um polo de extensão. Quando eu falo particularmente por conta de estarmos aqui em Nova Friburgo, mas são quase 20 polos de extensão que a UERJ mantém em todo o Estado do Rio de Janeiro, em várias cidades, alcançando milhares de pessoas, e não é gratuitamente do ponto de vista de você, como cidadão, como cidadã, custear através dos seus impostos, mas você não precisa pagar a mensalidade, o que a gente fica muito feliz. A gente tem desafios diversos, né, Rosa? Acredito que ao longo dos próximos meses a gente vai continuar avançando. Temos visto a cada mês o crescimento do número de pessoas que recebem os serviços, a qualidade se aprimorando, o engajamento dos bolsistas, enfim, é todo um trabalho feito coletivamente, aproveitando aquelas palavras-chave: colaboração, cocriação, compartilhamento, que tem tudo a ver com o espírito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, universidade pública, gratuita e de qualidade socialmente referenciada. Muito obrigado pela sua participação e agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que estiveram conosco ao longo desse FatoCast. Lembrando que toda sexta-feira a gente tem uma nova edição preparada com muito carinho, especialmente para você. Um grande abraço, até a próxima.